Bom dia, irmãos, graça e a paz a todos. Então vamos hoje começar a segunda parte. Nós já vimos a correção de alguns erros em relação ao pensamento de dons. Já vimos 3 questões que são muito associadas ou que não podem ser desvinculadas de dons. Nós vimos a questão de amor, a questão de unidade e a questão de serviço. Hoje, então, a gente vai falar dos dons propriamente ditos. E aí, o que eu estava pensando essa semana na hora de organizar isso aqui, foi essa pergunta. Como é que o Espírito Santo ele se manifesta na sua vida? Na nossa vida? Como é que ele aparece? Que ele se manifesta? Essa, para mim, é a melhor palavra. Basicamente, eu elenquei 2 questões importantes. A primeira é pelo fruto. Quem sabe em outra oportunidade a gente até pode ver, ou alguém trazer esse estudo sobre o fruto do Espírito. São as características de Cristo, na verdade, que são formadas em nós. Esse fruto, essas características no nosso caráter, ela vai ser uma manifestação, um efeito, e eu diria mais, uma prova de que o Espírito está habitando realmente em nós. Uma segunda coisa que vai nos auxiliar a perceber a atuação do Espírito são exatamente os dons. São essas habilidades conferidas pelo Espírito para que a gente, de alguma forma, que a gente atue no corpo de Cristo, edificando mutuamente de acordo com cada dom que a gente tem. Então, o caráter e o serviço. Essas 2 coisas vão manifestar, esses 2 elementos vão manifestar a atuação do Espírito não só na nossa vida, como na nossa igreja. Essa é a ideia. Nunca pense individualmente. É na nossa vida, mas também na comunidade local. Certo? E aí, essas perguntas aqui são importantes para iniciar. Quais os dons que você recebeu? Um dom. Pode ser um, pode ser mais. Domingo passado, nosso baterista veio perguntar. Eu queria dizer que tinha aprendido sobre dons e tinha estimulado e realmente tinha, em outra, não nessa vez, não, em outra oportunidade, e tinha achado que o dom dele era servir. E ele gosta de servir tocando na igreja. E ele veio me perguntar sobre isso, afinal de contas é um dom, não é um dom? E eu tinha falado sobre isso porque tocar bateria é uma habilidade, mas não é um dom espiritual. A gente não chama tocar bateria de dom espiritual, mas servir é um dom espiritual. Esse desejo mais acentuado que o indivíduo tem, mais do que a média, em servir, pode se manifestar em muitas maneiras que ele pode servir. E uma delas é na música na igreja. Então, o tocar bateria não é um dom, é uma habilidade, mas ela é o canal, ela é o meio pelo qual aquele que tem um dom de servir pode servir. E ele vai fazer com muito maior dedicação do que de repente uma outra pessoa faria. Mas eu também perguntei isso porque pode ser que alguém aqui nem saiba qual é a verdade, o seu dom não tenha se descoberto ainda. E nos ajuda a entender sobre dons, porque a gente começa então a perceber, e depois eu vou falar sobre como a gente vai descobrir, na verdade, que dons temos. A gente pode até ter aqui alguém com 40, 50 anos e ainda em vida descobrir um outro dom que nunca tinha, que não sabia que tinha. E a gente vai ver o porquê de repente não soube que tinha. Então, quais os dons que você recebeu? E segundo, se você já sabe quais os seus dons, ou se pelo menos já descobriu algum dos seus dons, você tem aperfeiçoado esse dom, ou esses dons? Você tem labutado para desenvolvê-lo, para melhorá-lo? Porque veja só, o dom, eu acho que foi Sandra que colocou outro dia, a questão da semente, não foi? Eu acho que foi você. Mas aqui a ideia é mesmo essa.
o dom é uma semente. Deus lhe concedeu, mas você precisa regar, você precisa adubar, você precisa fazer ele ter efeito e ele se desenvolver. Se alguém tem o dom de ensinar, ele vai precisar aprender mais conhecimento, ele precisa saber mais, mas ele também tem que ter sabedoria, ele tem que aprender um pouco de didática. Se alguém vai, de repente, exerce um ministério a partir do seu dom, nas carceragens, ele não pode ir de todo jeito, ele tem que aprender a legislação, o que é que ele pode e o que ele não pode fazer, como lidar com uma pessoa dessa, o que de repente, quais as causas que levam o indivíduo a cometer um crime, né? Porque tem gente que comete um crime de maldade, mas tem gente que cometeu um crime por alguma influência, por uma situação social. Não podemos desvincular a maldade, mas algumas coisas também fomentam isso. Então a gente vai ter que aprender algumas coisas para que a gente possa usar o nosso dom de forma melhor. Na música, se você quer servir na música, meu amigo, vai estudar, porque a música é um poço sem fundo. Quanto mais você aprender, você vai ver que ainda falta. Todo mestre em música tem um professor e ele continua aprendendo. Eu tinha um professor de harmonia funcional que ele já estava aprendendo, ele era muito bom, um dos melhores do estado, na minha opinião, mas ele também já tinha um outro professor. Ele estava aprendendo mais ou menos a mesma coisa que eu, só que no nível ainda mais profundo. Então nós estamos sempre aprendendo, sempre desenvolvendo. E você tem utilizado o seu dom? Porque é um grave pecado a omissão. Poder fazer, claro que existem circunstâncias que podem lhe impedir em algum momento, mas poder fazer, saber que pode fazer e não fazer, é pecado. O não querer servir é pecado. E aí nós vamos iniciar então por um tipo de dom que a gente chama, ou melhor, uma categoria de dons, se é que a gente pode dividir, né? Eu acho que a gente pode, dos dons ligados à fala. Isso baseado no texto que a gente leu domingo passado, 1 Pedro 4, versículos 10 e 11. Cada um exerce o que recebeu para servir os outros. É o objetivo dos dons. Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Ele chama dom de graça. E realmente, isso é um jogo de palavras que Paulo usa também, porque caris ou charis, tem uma outra maneira de pronunciar mais complicada, e carismata. Basicamente, se a gente fosse portuguesar, seria caris e carismata. Graça e dons, é a mesma raiz. Os dons seriam uma manifestação da graça de Deus. Se alguém fala, se o seu dom está ligado à questão de falar, você deve fazer como quem transmite a palavra de Deus. Depois vou frisar essas continuações de Paulo aqui. E se alguém serve, se o seu dom não é ligado à fala, mas ao fazer alguma coisa, faça-o com a força que Deus provê. De forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Veja, ele não coloca aqui pessoas mais importantes que outras. Ele coloca dons diferentes de outros. E isso a gente lembra que quando a gente tem que lembrar, que a gente falou na aula passada, que quando você entende bem a questão dos dons, você nem cobra os outros para eles serem iguais a você e nem se acha de repente inferior ou superior ao outro. Você é só diferente. Isso é importante, porque todos nós estamos sendo formados à imagem de Cristo e sendo produzido em nós o fruto. Esse fruto é o mesmo fruto em todo mundo, é o mesmo caráter. Mas como é importante perceber, então, que nós, na verdade, apesar do caráter ser igual, nós somos diferentes. Continuamos sendo indivíduos diferentes. Um só corpo, mas ainda assim indivíduos. Nós não perdemos a nossa personalidade quando a gente entra no corpo de Cristo. E aí, então, eu quero frisar esse texto aqui especialmente, Efésios 4, do 11 ao 15. Nós também lemos a aula passada.
Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Veja só, pastores e mestres, eu vou falar sobre isso aqui daqui a pouco. Ao mesmo tempo que talvez não seja exatamente a mesma coisa, mas eles estão ligados no texto. Eles aqui não são dissociados. Eu vou falar disso, inclusive em minha monografia em teologia foi ligado à ideia ao tema da pregação e do pastorado, na verdade do ensino. E qual o objetivo de ele ter designado, ou até dado, concedido como um presente, pessoas que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? O objetivo é preparar os santos para a obra do ministério. O objetivo destes, aí vamos entender aqui se é ofício, se é dom, se é cargo, se é habilidade, o que é que, afinal de contas, é isso? Quer dizer, entender não, eu vou mais indagar do que explicar, porque essa parte aqui é muito controversa. O objetivo desses, vamos colocar aqui, desses dons, é preparar os santos, cada um para o seu próprio ministério. Então vamos ver que esses dons aqui, eles fomentam o evangelho na vida de cada indivíduo, de forma que a palavra, então, produz em cada um serviço aperfeiçoado. É um ensino ou uma pregação que, e alguns outros elementos, claro, que vão capacitar cada santo a exercer o seu próprio ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, e seja edificado até que alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Eu não vou fazer uma exposição desse texto nessa oportunidade, mas e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, de forma que a gente não seja mais inconstante e inseguro, como um barco que é levado pelo vento para lá e para cá, como as pessoas são aí levadas por todo o que ele chama de vento de doutrina, toda a prática, todo o modismo, e as pessoas vão embarcando nas ondas que vão surgindo, e ele diz que a gente não seja mais imaturo como crianças que são levadas por qualquer um para qualquer lugar, mas que a gente, sim, ele diz, que a gente não seja levado pela astúcia e esperteza de homens. Ele usa a ideia de jogo de dados, daqueles jogos de azar onde o indivíduo engana o outro, induz o outro e se aproveita do outro, que a gente não se deixe ser aproveitado por gente esperta, gananciosa. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, alguns defendem que apóstolos, profetas... Pagou? Você viu? Tá vermelho. Alguns defendem que são ofícios. Quando a gente diz ofício, quer dizer cargo. Ou seja, ser um apóstolo era uma posição que só aqueles 12 e mais Paulo tinham. Uma autoridade concedida por Cristo. Veja, ele escolheu muitos discípulos. Inicialmente, pelo menos, a gente vê uns 70 sendo enviados lá na comissão. Jesus envia 70. Mas também fala de 100 e poucos lá em Atos. E ainda Paulo disse que quando Jesus ressuscitou, apareceu para 500 pessoas. Então a gente, na verdade, não sabe quantos discípulos Jesus tinha. Mas nós sabemos que inicialmente Jesus escolheu 12 para receberem uma autoridade diferente da parte dele, que ele chamou de apóstolos, de enviado. Se a gente pensar em ofício nesse texto, só os 12, lógico, Judas foi substituído, né? E mais Paulo. Então, na verdade, é ao todo 14. Né? Judas perdeu dele, mas por algum momento, de repente, se a gente pode chamar ele de apóstolo, ele foi, então, por algum momento. 14. Somente estes seriam os apóstolos, portanto, depois dele não existiu mais. E desapareceu. Profetas. Partindo da ideia que é um ofício, os profetas também não existem mais.
mas existiram em algum momento na igreja. E aí é uma confusão muito grande, na verdade, no Novo Testamento, o que eram esses profetas? Se eles tinham essa capacidade de comunicar verdades diretamente de Deus, né, com um canal direto de Deus, ou se eles eram muito mais como mestres, como pregadores itinerantes. Existe essa discussão pesada. Porque Ágabo parece que sabe o que vai acontecer, e ele é chamado de profeta, mas mesmo assim ele é um profeta que errou um pouquinho na predição dele. Nem tudo que ele disse não aconteceu exatamente do jeito que ele disse, então a gente fica nessa complicação. E aí a gente aproveita a oportunidade para falar de um livro que é muito, mas muito esquecido. Na verdade, um conjunto de livros, 2 especificamente, 2 João e 3 João. A gente não vê ninguém nem citar, quanto mais pregar nesses textos. Mas 3 João, ele é uma carta que ela é muito... Ela fala de algo que aconteceu muito importante na igreja. Porque era o seguinte, você tinha os apóstolos que tinham autoridade, de certa forma, geral, mas que a gente percebe que eles tinham influências fortes nas igrejas que eles fundaram, ou em algumas outras, mas eram mais regiões do que na igreja toda, né? Mas que Pedro tinha uma região que ele tinha influência, João tinha ali as igrejas da Ásia, Paulo as igrejas mais, principalmente as igrejas que ele fundou, e tinha os pastores locais, chamados de presbíteros, os anciãos, os líderes da igreja local. Se existia um pastor que se sobressaía, isso é bem... é uma forte indagação. Parece muito mais que existia um corpo de pastores nas igrejas locais, um corpo de presbíteros que realmente lideravam a igreja, e não um homem só, possivelmente não tinha isso. E ainda existiam alguns mestres que saíam de igreja em igreja ensinando. Agora, se eles eram mais esses pregadores, tipo profetas mesmo, ou se eram mais professores, a gente tem a séria dúvida. Mas a gente sabe que eles eram itinerantes, eles não ficavam numa igreja só, eles saíam ensinando. E chegou num certo momento de desenvolvimento da igreja que parece que começou a haver choque entre esses homens que tinham autoridade, talvez até dos próprios apóstolos, possivelmente, com os presbíteros locais. Começaram em algum momento a não aceitar interferência externa. E é isso que acontece em 3 João. Diótrofes era o presbítero-chefe, ou um dos presbíteros, pelo menos ele se arvorava como tendo uma proeminência sobre os outros, se achava o dono da igreja, e João repreende ele, porque ele não aceita os profetas, os mestres itinerantes que chegavam lá na igreja dele. Então ele não aceitava que eles ensinassem, que viessem para o púlpito, por exemplo. Não queria saber. E veja que até hoje, na verdade, Diótrefes, na verdade, ganhou. Porque certo ou errado, a gente sempre fica com o pé atrás. Não existe isso de chegar uma pessoa aqui, sei lá de onde, e de repente ele ter autoridade para vir ensinar aqui no culto, para pregar. Mas naquele momento João repreende porque ele está rejeitando a autoridade dos apóstolos. Mas o importante é que esses profetas saíam de igreja em igreja, eram itinerantes. Os evangelistas parecem ter sido aqueles, no sentido de ofício, que eles eram como auxiliares dos apóstolos. Nós sabemos, por exemplo, que Paulo tinha alguns auxiliares. Timóteo, Tito. Você vê a carta de Tito, ele está escrevendo para Tito porque Paulo fundou algumas igrejas na ilha de Creta, mas não teve tempo de organizar essas igrejas. E os falsos mestres começaram a aparecer, trazendo doutrinas e práticas pervertidas. Então ele mandou quem? Mandou Tito para lá, para organizar essas igrejas, para restaurar uma doutrina sadia, para estabelecer a escolha dos presbíteros. Então, esses evangelistas parece que eram homens ligados aos apóstolos. Se a gente entender assim, os únicos que nós temos hoje são pastores e mestres, ou pastores mestres.
Então é um sério problema. É ofício ou é dom? Calvino, por exemplo, ele defendia que eram ofícios. Hoje você tem, ou tinha, né? John Stott e muitos outros que já acreditam que não era ofício, ou pelo menos que Paulo pode até ter falado com um ofício, mas que de uma forma subsidiária, você pode sim considerar a ideia, a essência do que era ser um apóstolo, a essência do que era ser um profeta, a essência do que era ser um evangelista e transportar para os dons que nesse sentido a gente tem até hoje. Então, passado esse engrolado todo aqui, primeira pergunta, vocês vão entender o que eu disse? Se não entenderam, levanta a mão e diga. Eu tento, talvez, de uma forma mais fácil, certo? Então, se são dons, pois não. 1 Coríntios 14 diz, né, está escrito, diz assim: seguir a caridade, procurar com zelo os dons, mas principalmente de profetizar. Se não tem profeta, como é que vai ter profecias? Se faz parte do descritivo. E se ele diz que devemos procurar, aí é esse, se não tem, ou tem. Vou chegar nos profetas. Aí eu vou levantar algumas hipóteses, algumas possibilidades. Mas uma coisa nós sabemos que esses dons todos têm em comum. Eram dons ligados a falar. Apóstolos eram homens que saíam, tinham autoridade sobre a igreja, e que principalmente nós vemos em Atos 2, enquanto a igreja ainda era uma igreja mais restrita a Jerusalém, eles disseram: é importante que a gente se dedique apenas à oração e à palavra, ou seja, ao ensino. E em outro momento nós já vemos apóstolos então agora sendo forçados a sair e evangelizar. Então anunciar o evangelho, seja para fora, seja para dentro, para fora ou para dentro. Paulo também, os evangelistas da mesma forma, né? Se eles fundavam igrejas, se eles organizavam igrejas, mas sempre era baseado na palavra, no ensino, na pregação. Então, aí, a síntese desse primeiro tópico que você trouxe existem ideias, correntes, né, que pensam que isso era ligado ao ofício, e se for ligado ao ofício, para hoje só ficou os pastores mesmos. Mas existem correntes que acreditam que podem ser entendidos a essência desses ofícios como dons. E aí, nessa perspectiva, é que você vai trilhar agora, digamos assim. Exatamente. A perspectiva de que, sendo a essência desses ofícios, um dom. Isso. Eles estão ligados à comunicação da palavra de Deus, seja para pessoas que ainda não tenham crido, ou seja, para a edificação daqueles que já creram. Os que têm esse dom precisam crescer, então, no entendimento das Escrituras. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Eis aqui a base. Por isso que é dom espiritual, não é mera habilidade de falar. Porque a habilidade de falar, um monte de gente que não é crente também tem. Oradores aí que são fantásticos. Você passa 24 horas seguidas ouvindo, daqui a ouvir mais, certo? Mas estamos falando aqui de gente que transmite a palavra de Deus. E transmitir a palavra de Deus não é só saber o que está escrito, não é isso? Não é só saber o que está escrito. Por isso que na pregação, a gente, por exemplo, tem um momento de explicar o texto, de repente ir lá na história, na cultura. Por que foi dito isso? Essa palavra tinha uma referência a tal coisa. Você tem esse momento de explicar. Mas você busca, na verdade, a aplicação. Que é que isso implica na minha vida, como isso me atinge, como isso define o que eu acredito, ou o que eu faço, ou o que eu deixo de fazer, meu caráter. Então, esse pegar a palavra de Deus e aplicar a vida das pessoas, e explicar e aplicar. Isso é o que ele está dizendo. A base do que o apóstolo diz, do que o profeta diz, a base do que o evangelista, do que o pastor, do que o mestre vai dizer, o que vai sair dos seus lábios no exercício do seu dom, é a palavra de Deus. E há um sério problema, seríssimo problema,
que a gente vê hoje é a substituição, por exemplo, da pregação. Se tem substituído pregação por muitas coisas. Eu tive numa igreja, não sei se eu já disse aqui, mas eu tive numa igreja, que nessa igreja é uma igreja grande, e essa igreja é tão grande, assim, de número de membros, que ela tem 2 cultos, a domingo à noite. Termina um culto, esvazia, a segunda parte da igreja vem para assistir o outro culto, que não é necessariamente uma cópia do primeiro, né? Eu tive a oportunidade de assistir os 2 cultos. No primeiro não teve pregação. O que teve foi um indivíduo sentado num banquinho com violão, declamando poesia e as canções que ele tinha composto. Falava alguma coisa de um versículo e tal, e fazia isso, esse exercício. Gente, foi muito bom, muito bonito. Eu gostei das músicas dele, da poesia dele, eu gostei. Mas não foi a palavra de Deus sendo pregada.